Você já parou para pensar que a única certeza que a gente tem na vida é justamente aquela que ninguém gosta de conversar? Pois é, a morte. A gente nasce, cresce, faz planos, corre atrás, mas vai empurrando essa conversa com a barriga. Até que um dia ela bate na porta sem mandar mensagem antes, sem pedir licença, e aí tudo que parecia urgente vira detalhe. É engraçado como a fila do supermercado parecia o maior problema do mundo até o carteiro da Dona Morte chegar. A verdade é que a gente pode viver décadas ignorando a pergunta mais antiga da humanidade. O que acontece quando a cortina se fecha? Será que tem alguma coisa além do último suspiro? E se tiver, muda alguma coisa do jeito como a gente deveria viver agora? Será que se a gente tivesse certeza de que há algo mais, viveria com mais bondade? Ou faria mais besteira achando que sempre teria uma segunda chance? Desde que o primeiro ser humano olhou para o céu estrelado e se perguntou de onde eu vim e para onde eu vou, a gente vem tentando decifrar esse mistério. Só que ao longo do tempo, cada cultura criou sua própria resposta. Porque apesar de universal, a morte nunca foi uma experiência coletiva. Cada povo, cada crença, cada pessoa enxerga por uma lente diferente. É como se o medo do fim fosse ao mesmo tempo a maior faísca da imaginação humana. E também o nosso maior consolo. E é por isso que hoje a gente vai fazer uma viagem da areia quente do Egito aos monastérios gelados do Tibete, dos tambores indígenas às catedrais góticas, do deserto árabe aos laboratórios de neurociência. Porque ouvindo tantas vozes diferentes, dá para perceber que mais importante do que descobrir quem está certo é perceber que ninguém está sozinho nessa dúvida. Mas antes de tudo, respira fundo, porque sim, o desconhecido dá medo. E talvez seja justamente esse medo que faz tanta gente viver pela metade, como se a vida fosse um rascunho esperando uma versão final que nunca vem. Você já sentiu isso? Como se só estivesse passando os dias, esperando alguma coisa acontecer? E se o que a gente está esperando só começa quando a gente aceita que o tempo é limitado? Então, bora começar, e enquanto a gente segue junto nessa jornada, me responde aí nos comentários. Como você enxerga a morte? Eu sou o Márcio Romanza e você está no Sintoniza. Agora, imagina que você nasceu numa aldeia do Antigo Egito, há uns 3.500 anos. Desde cedo, você aprenderia que o coração é mais do que um músculo. Ele é a sede da alma. E quando a morte chegasse, o seu coração seria pesado numa balança. De um lado, ele, o seu coração. Do outro, a pena de Maat, a deusa da justiça cósmica. Se o coração fosse mais leve que a pena, a alma ganhava passe livre para o paraíso. Mas, se fosse mais pesado, a criatura Ammit devorava a alma sem chance de recurso. Para eles, desde sempre o peso da consciência já era currículo espiritual. Não adiantava dar migué. Tudo o que a gente fazia em vida pesava. E você? Já tinha ouvido essa história? Como se sentiria se tivesse que encarar esse julgamento agora? Se eu colocasse o coração na balança hoje, ele flutuaria ou despencaria? Agora feche os olhos e se imagine na Índia antiga. Lá, a vida não é uma linha do tempo com começo, meio e fim. É uma roda, a roda de Sansara. Viver, morrer, nascer de novo, repetir, até aprender. Cada ato, palavra ou pensamento conta pontos num saldo cósmico chamado karma. A cada morte, a alma seria redirecionada como quem muda de escola, dependendo de como foi a lição anterior. O objetivo? Chegar à libertação, o moksha, e sair do ciclo. É um tipo de jogo de tabuleiro onde as casas não têm fim. E a ficha sempre volta para o início se a gente não aprende a lição. Do calor indiano, a gente vai direto para o frio dos Himalaias, no Tibete. O Bardo, o famoso livro tibetano dos mortos, serve como manual para quem acabou de falecer. Ele descreve estágios do pós-morte onde a alma enfrenta visões, tentações, ilusões, tudo projeção da própria mente. Se a pessoa sente medo, vê monstros. Se sente amor, vê luz.
O segredo é reconhecer que tudo aquilo é reflexo de si mesmo. É tipo um tutorial espiritual que quase ninguém lê com atenção. Tipo aqueles manuais que vêm com micro-ondas e a gente só pega quando queima a pipoca. E aí, faz sentido para você essa ideia que o que a gente encontra depois da morte depende do que a gente carrega no coração? Já pensou que talvez o céu e o inferno não estejam lá fora, mas dentro da gente? Porque no fundo, talvez a morte seja menos sobre o depois e mais sobre um agora. Afinal, saber que o tempo é finito muda a forma como a gente enxerga cada dia? Nos faz ter mais compaixão, mais atenção? Nos ajuda a viver melhor? Ou só alimenta o medo de que tudo termine sem sentido? Falar da morte é, na verdade, lembrar do agora, porque só ele é garantido. E que se existe algo depois, não é nossa pressa que vai nos levar mais longe, mas sim nossa capacidade de viver plenamente aqui. Você já percebeu como a gente evita falar da morte no dia a dia? Se alguém parte, a gente logo diz: descansou, fez a passagem, foi morar com Deus, entregou o Espírito, ou qualquer outra expressão que disfarce a palavra. Parece que só de pronunciar morte, a gente chama coisa ruim. Mas será que o silêncio nos protege ou só nos afasta da única certeza que temos? Talvez a maior função da morte seja justamente nos lembrar da urgência do presente, a perceber a importância de um abraço, a sentir a urgência de pedir perdão, a ter coragem de dizer eu te amo, sem medo do ridículo ou da rejeição. E você? Quando foi a última vez que você disse a alguém o quanto era importante? Quando foi a última vez que você se despediu como se fosse a última oportunidade? Não por pessimismo, mas por consciência. E em praticamente todas as tradições espirituais, mesmo sendo tão diferentes, existe uma mensagem comum: a morte não apaga o amor. Em cada cultura, a conexão com quem partiu continua, seja por lembrança, sonho, energia, oração ou intuição. Porque o amor, ao que tudo indica, tem raízes mais profundas que a própria vida. E é por isso que, mesmo em sociedades modernas, a gente continua acendendo vela, colocando flores, fazendo orações, conversando com fotos. Não importa quanto tecnológica seja a rotina, há algo dentro de nós que se recusa a aceitar que a saudade seja definitiva. Nos rituais indígenas, esse vínculo é celebrado. A presença do falecido é sentida na brisa, no canto de um pássaro, na chuva que chega na hora certa, porque para esses povos o mundo é cheio de sinais. E morrer não é sumir, é se transformar em parte da natureza, como se cada despedida também fosse um reencontro. E você? Já sentiu que alguém que partiu deixou sinais no seu caminho? Já percebeu como às vezes uma borboleta inesperada, um perfume do nada, ou uma música no rádio aparecem assim do nada? Será que é só coincidência? Na cultura japonesa, por exemplo, o Festival Obon celebra o retorno temporário dos ancestrais. Eles iluminam o caminho deles com lanternas, como quem acende farol para guiar de volta. No México, o Dia de los Muertos transforma cemitérios em festa de cor, música e memória. É a saudade com sombreiro, flor e tequila. Já em Madagascar, o ritual Famadihana exuma os ancestrais para dançar com eles, como quem convida os avós para o aniversário. E em Gana, os caixões podem ser artísticos. Depende muito da profissão do falecido. Eles podem ter forma de peixe, carro ou avião. O funeral vira uma declaração de personalidade. Um jeito de dizer que, até na despedida, dá para ter estilo. Essas tradições mostram que, por mais diferentes que sejam, todas carregam o mesmo recado. Quem foi amado permanece vivo. Porque a gente é feito também das memórias que planta. E se tudo isso parece distante, pensa na última vez que você foi a um funeral. O que mais doeu? A partida em si
ou as palavras que ficaram por dizer? O que mais pesou, a ausência do outro ou a sensação de que a gente deixou passar momentos importantes? E talvez essa seja a grande lição. A vida é frágil, mas justamente por isso, valiosa. E não no sentido de correr, mas de estar inteiro, de ouvir, abraçar, perdoar, sorrir, de perceber que um dia a cortina vai mesmo se fechar, mas enquanto ela estiver aberta, cada cena importa. A gente não tem controle do tempo, mas tem escolha sobre o que faz com ele. E se existe algo além da morte, isso não depende da nossa pressa. Mas se não existir nada, então melhor ainda, que cada segundo conte. Talvez o desconhecido exista justamente para valorizar o instante que a gente tem. Cada respiração vira um lembrete. Estamos aqui e podemos mudar o rumo da nossa história. E se cada tradição, cada estudo, cada relato de quem quase foi e voltou nos lembra que a morte redefine como sentimos, será que não dá para usar essa lembrança para sermos mais generosos, mais pacientes, mais gratos? Dá para dar menos valor às brigas bobas, a mais valor ao que a gente sente? Talvez você esteja ouvindo tudo isso com ceticismo. E tudo bem. O Sintoniza não existe para nos dar certeza. Existe para lembrar que são as perguntas que nos tornam humanos. A dúvida faz a gente buscar. E buscar nos faz crescer. E que independente do que vem depois, é aqui, no presente, que a gente pode fazer a diferença. E se em vez de ver a morte como ameaça, a gente aprendesse a acolher ela como professora, não como quem assusta, mas como quem sussurra todos os dias que o tempo é tesouro e que desperdiçar amor é o maior arrependimento, porque ninguém nos seus últimos dias lamenta ter amado demais. Na filosofia estoica existe o memento mori, lembrar-se da morte, não para viver assustado, mas para viver com propósito. Os estoicos acreditavam que pensar na finitude nos liberta do medo de errar, ou da ansiedade pelo futuro. Porque se tudo acaba, o que importa mesmo é a história que a gente escreve agora, e não o que deixou de fazer por medo ou porque os outros iam pensar. E você? Já se perguntou que memórias você está criando? Já parou para pensar como gostaria de ser lembrado? Não como quem acumulou bens, mas como quem espalhou o bem? Talvez seja por isso que depois de perder alguém, tanta gente passa a valorizar o simples. As conversas sinceras, o tempo de verdade, a presença. O luto tem esse poder de acordar a gente, de empurrar para fora da bolha, de trocar aparência por essência e perceber que estar presente vale mais do que qualquer promessa. Agora, tem coisas que a gente não ensaia, que nenhum livro prepara, que nenhuma crença, por mais sólida, consegue aliviar na hora em que ela chega. Porque não importa se você acredita em céu, reencarnação, plano astral ou em nada disso. Quando a notícia chega, o coração desmonta. E nesse momento não tem doutrina que segure, só o amor. E eu falo isso não como quem leu sobre o assunto, falo como quem viveu. Foi numa sexta-feira que meu telefone tocou. A voz da minha irmã, atravessada de desespero, dizia tudo antes mesmo das palavras. Minha avó tinha acabado de partir. Ela estava internada lutando contra o câncer. Tinha 83 anos. E embora a gente soubesse que o fim podia estar próximo, nada, absolutamente nada, prepara o coração para essa hora. A sensação foi como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Um silêncio que grita. Um tempo que para. Minha irmã estava no hospital. Eu dirigindo. E para o hospital eu fui. Pelo caminho eu fui avisando os tios, tentando segurar uma compostura, já que não existia mais, né? Enquanto eu ia para lá, minha mente não parava. 1 milhão de coisas. Lembranças,
Um sentimento que só quem perdeu alguém muito próximo consegue entender. Minha avó era minha grande amiga. E foi uma das sensações mais estranhas do mundo. Mas no meio desse caos, um pensamento me atravessou como um raio. No dia seguinte, eu tinha um casamento para cantar. Um evento grande, 400 pessoas, clube, som, luz, os noivos sonhando com aquele dia já fazia meses, e eu em frangalhos. Como eu cantaria para alegrar os outros nessa situação? Tentei cancelar. Impossível. Não havia quem me cobrisse. Fiz algumas ligações e nada. Então consegui um músico para segurar a recepção enquanto eu não chegava do funeral. Naquela madrugada, tentei dormir, mas não consegui. De manhã então, passei no clube, montei o equipamento de som, conversei com os pais da noiva, eles estavam lá organizando o salão, e então fui para o cemitério. Fiquei no velório até o último instante. Beijei minha avó na testa, ajudei a fechar o caixão e acompanhei o sepultamento. Senti a pá de terra cair como se caísse em mim. E aí, fui direto para o casamento. Sim, direto. Do cemitério para o palco. Cheguei no clube finalmente. O pai da noiva, meu amigo de longa data, me recebeu espantado. Ele imaginava que eu ia enviar outro cantor, mas estava eu lá. Não era bem eu ali. Era uma versão minha no modo sobrevivência, mas estava lá. Cumprimentei os noivos e então fui e fiz a entrada deles com todo o triunfo e toda a alegria que eu costumo fazer para eles entrarem e ir direto para a mesa do bolo, naquele ritual todo. Então eles entraram no salão muito animados e eu subi no palco. Comecei a cantar como sempre fazia, repertório tranquilo, voz segura, estilo Antena 1, FM, uns baladinhas, música ambiente, início de festa, até que chegou na terceira música, My Way. De repente eu notei uma cadeira branca, essas de plástico simples que a gente tem em casa, virada na diagonal, bem próxima do palco, assim como minha avó ficava quando eu estava cantando nas festas de família. E My Way era uma das músicas preferidas dela. E ali, no meio da música, a emoção me atropelou, a garganta fechou, a voz falhou e eu chorei no palco, na frente de todo mundo. E aquilo não podia acontecer porque eu sou profissional, eu tenho que estar preparado. Mas foi como um desabafo, um rasgo na alma que não pediu licença. O mais inacreditável foi que a festa congelou. As pessoas foram ficando de pé, uma a uma. Os convidados, os noivos, os pais, todos. E começaram a me aplaudir. Em silêncio, com respeito. Com uma empatia que eu nunca tinha sentido tão forte em lugar nenhum. Tô no meio do choro, sem pensar, gritei no microfone. Vó, onde a senhora estiver, eu te amo. Então, outro aplauso, mais forte, mais profundo. E por um segundo, eu juro que senti que ela estava ali. Você pode pensar que era só emoção, que era psicológico, que era saudade demais. Pode ser, mas teve um detalhe, a cadeira branca. E ninguém, absolutamente ninguém sentou nela a noite inteira, como se alguém assistisse dali. Aquilo me gelou. Naquela noite, aquela cadeira estava ocupada, não por alguém que os olhos viam, mas por uma presença que o coração reconheceu. Talvez tenha sido coincidência, talvez. Mas talvez tenha sido a forma dela dizer, eu estou aqui. E talvez aquela tenha sido minha primeira aula prática sobre a continuidade da alma. E foi a partir daquele dia que tudo começou a mudar. As coisas que eu vi nas tradições espirituais
começaram a fazer sentido. O que antes era conceito virou vivência. A ideia de que a alma se liberta do corpo e vai para um plano compatível com a sua vibração. Como dizem várias correntes espiritualistas, deixou de ser teoria, ganhou eco dentro de mim. E mais, a ideia do reencontro, do abraço de alma, do amor que atravessa véus e dimensões, isso eu senti naquela cadeira branca, naquele silêncio, cheio de presença. O Espiritismo chama isso de acolhimento espiritual. A Umbanda fala dos guias e ancestrais que vêm nos buscar. O Budismo fala do bardo, esse estado de transição onde a alma encara seus medos, suas ilusões. Os cristãos falam no paraíso como o reencontro com Deus e com quem a gente ama. Cada um com as suas palavras, mas todos, de algum jeito, de algum modo, falam da continuidade. E naquele dia, sem uma palavra religiosa, eu tive minha própria liturgia. Um velório, um palco, um choro e uma cadeira vazia, cheia de presença. Ali eu entendi que a morte não fecha o diálogo. Ela muda a linguagem. A gente para de conversar com palavras e começa a conversar com sentimento, com intuição. E às vezes, até com música. Desde aquele dia, minha relação com a espiritualidade mudou. Passei a buscar sinais, não certezas, a aceitar o mistério como parte do caminho, a entender que o tempo que a gente tem é precioso e que cada momento conta. Minha avó não se foi por completo. Ela continua aqui, nas memórias, nos conselhos que ainda ecoam. E esse episódio do Sintonize existe por causa disso, porque tem muita gente vivendo luto, sentindo saudade e se perguntando se a vida continua. E eu não venho aqui dizer que eu tenho todas as respostas, mas venho aqui dizer sim a algo que permanece. Chame de alma, chame de espírito, chame de consciência, mas chame também de amor, porque talvez seja isso que sobrevive à morte, o amor que deixamos nos outros, o amor que mesmo invisível continua movendo o mundo. E olha, se você chegou até aqui, parabéns. Ou você está mesmo curioso sobre o que vem depois da morte, ou está procrastinando para lavar a louça e encontrou um bom motivo. De qualquer forma, obrigado pela companhia. Afinal, falar de morte assim, de boa, sem organista de fundo, nem vela acesa, não é algo que a gente costuma fazer por aí. Mas talvez seja justamente isso que a gente precise fazer. Falar da morte, para lembrar da vida. Porque no fim das contas, a pergunta, o que vem depois da morte? E a resposta, meu amigo, é simples e complexo ao mesmo tempo. Vem boleto, fila, reunião que podia ser por e-mail e, com sorte, alguns abraços verdadeiros. Talvez o segredo não seja entender o que acontece depois, mas viver tão bem o agora que quando depois chegar, a gente possa dizer, foi bonito, foi verdadeiro, foi do meu jeito. Porque, sério, tanta gente passa por aqui obcecada em descobrir os mistérios do universo, mas esquece de perguntar o nome do porteiro. Tanta gente querendo alcançar o céu e tratando mal quem está do lado. Tanta gente correndo atrás do sentido da vida como se fosse um tesouro escondido e esquecendo que o mapa é feito de gestos simples. Que a gente não espere até morrer para perceber que estava vivo. E que quando chegar ao fim, a gente possa dizer com serenidade, foi do meu jeito, com tropeço, com música, com amor e de vez em quando com risada. E se você curtiu esse papo, se ele te fez pensar, compartilhe com quem você ama, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o Sintoniza fazer parte das suas próximas reflexões. Aqui a gente fala de temas que mexem com leveza. E não esquece, seja leve, ou pelo menos sincero. Sintoniza e deixa a alma ouvir.